Olá a todos e obrigada por se juntarem a nós, ao nosso programa Estados Espirituais. Como sempre, connosco no estudo está o Dr. Miguel Leitman. Olá, Dr. Leitman. Olá. O nosso tópico para hoje é fé acima da razão. Existe este estado, na sabedoria da Kabbalah. Dr. Leitman, certo, um que não é simples. Real, certo, e daquilo que entendo no nosso mundo é claro o que é a razão. Todos entendem o que é a fé. Penso que toda a humanidade tem um entendimento geral o que é a fé. Existe alguma coisa, alguém nos falou acerca disso, não vemos, não sentimos, não alcançamos, mas acreditamos nisto. A razão e o conhecimento é o que nós alcançamos nos nossos cinco sentidos. Mas o que é fé acima da razão na sabedoria da Kabbalah? Outro lado, na sabedoria da Kabbalah é algo completamente diferente. É um estado que vem para uma pessoa depois de um certo período de esforços muito persistentes, em que a pessoa começa a compreender de que fala a sabedoria da Kabbalah, o que diz a Kabbalah acerca do nosso mundo, do mundo espiritual, onde ele realiza certos exercícios, e então começa a sentir que, no geral, tudo o que acontece com ele deriva de uma força superior, uma razão mais elevada, um desejo mais elevado. E quando começa a sentir que tudo o que se passa com ele acontece de acordo com um determinado programa, de acordo com um determinado plano, chamamos-lhe Criador, o desejo do Criador, o seu plano. Então a pessoa começa a ver que tem apenas uma ação prática no nosso mundo, que é, outro lado, para o que quer que se sinta no nosso mundo, precisa de o relacionar ao Criador. E de forma gradual é o que faz. Ou seja, tudo o que acontece à sua volta, que é direcionado em todas as direções, ou que está direcionado para a pessoa, ele atribui isso ao Criador, à força superior, e não porque diz desta forma, mas porque começa a sentir que em tudo o que se passa existe um certo significado e propósito. E isto acontece para direcionar a pessoa no que quer que aconteça na vida, para com esta fonte que é o Criador. E como regra, a pessoa começa a sentir diferentes sensações desagradáveis, ameaças, medos, diferentes derrotas do seu ego, do seu orgulho, da sua autoestima. Ou seja, começa a sentir que o mundo é como se fosse hostil para com ele. É nos seus diferentes aspectos, nas suas diferentes origens. E aqui começa a haver um certo sistema de forças em todos estes aspectos, chamado Criador, que envolve a pessoa desta forma, para que a pessoa seja direcionada para com ele. No real, então, para além de toda a diversidade entre o inanimado, vegetativo e animal, existe uma certa força chamada Criador. Dr. Reitman, força, plano, programa, ou uma fonte. Miguel está oculta de nós, Dr. Reitman, a fonte está oculta de nós, mas a manifestação é que está a fazer tudo isto conosco, a nós, para que prestemos atenção a ela. Onde é que está? Como entendemos? Mas simplesmente o que acontece conosco, ficamos habituados a vê-lo, que tem esta origem, vem desta fonte. E quando uma pessoa coloca esforços neste sentido, e começa em tudo a ver esta única fonte, é como se elevasse para um nível diferente a sua atitude para com o mundo, para com a criação, para algo chamado fé acima da razão. Ou seja, a razão é o que acontece com ele, o que consegue sentir nos cinco sentidos, como cada um de nós, e a fé é quando atribui o que acontece ao próximo nível, ou seja, encontra uma certa força, podemos chamar de Criador, não importa, e desta forma gradualmente educa-o, ensina-o. Então não entendo qual é a diferença. A razão eu entendo, a razão é o que eu sinto.
a razão do que se passa comigo. Eu vejo o Criador, diferentes acontecimentos, coisas que me acontecem, vêm de diferentes fontes, inanimado, vegetativo, animal, mas a fé, isso eu não entendo. Porque temos que acreditar que tudo vem de uma só origem. E a pessoa que acredita faz o mesmo. A fé é uma sensação que aparece na pessoa. A sensação de tudo o que se passa com ele, tudo o que vem ter com ele, vem desta única origem superior. É aquilo que a pessoa sente, não é que se diga assim e ele sente, como qualquer pessoa comum acredita em algo. É uma realização. Não é que ele tenha alcançado exatamente a origem. Tudo o que pode dizer acerca dessa origem é que ela lhe envia todos estes testes e, acima de todos estes testes, esta fonte ajuda-o a virar-se para si próprio, para a fonte, guiando na direção de si próprio. Preste atenção para mim, está a receber tudo de mim. Eu sou o único que governa este mundo. Sou o único que o governa a si, em todas as suas ações, em todos os seus estados, pensamentos, sensações, em todos aqueles à sua volta, em todo o universo. E tudo o que opera em si vem de mim. É real, ok. Eu conheço muitas pessoas religiosas. E a sua fé é tão forte que acreditam que tudo vem de uma única força e é muito difícil distingui-lo. Eu penso que sentem, pelo menos isto é o que dizem. É muito difícil discerni-lo da realização de que está a falar. E a pessoa que tem uma crença forte e diz que sente o que sente. Sim, tudo vem de uma única força e ajuda uma pessoa, faz com que a sua vida seja melhor, funcione melhor. Dr. Altman, eu não posso dizer qual é a diferença em termos de sensação da pessoa, de uma pessoa religiosa, de uma pessoa não religiosa. Não o recebemos desta forma. É a realização do Criador. Dr. Altman é o começo da realização do Criador como a origem de tudo o que existe. Em real, não há uma examinação que a pessoa possa testar. Dr. Altman, a examinação acontece que num estado normal a pessoa não acredita, mas acredita apenas quando experiencia algum tipo de derrota ao seu ego. Ou quando acontece, maravilhas acontecem. Naturalmente, bem, não sei quando maravilhas acontecem. Michael, por exemplo, foi curado de alguma coisa, era suposto morrer e de uma forma milagrosa foi salvo. Naturalmente, ok, possivelmente, mas eu estou a falar daquilo que vejo e observo em mim próprio e nos meus estudantes. Michael, então estamos a falar de realização. Naturalmente, é o início da realização do Criador, em que precisamente em tais estados críticos e sensações aparece a necessidade de algo mais elevado em que a pessoa não compreende o que se passa com ela, porquê, como, tudo deita abaixo ou confunde como resultado destes problemas internos. De repente, desperta nele esta sensação de que tudo vem da força superior. Talvez o exame seja de que se a pessoa justificar o Criador em qualquer situação, que nós não podemos mentir para nós próprios quando algo acontece. Mas não, estamos a falar de outra coisa. Quando a pessoa simplesmente se justifica, justifica o Criador em todas as situações, isto é um crescimento religioso. Ou seja, estou a falar, justificar internamente, porque não podemos mentir a nós próprios. Ficamos aborrecidos, não estamos em alegria, preenchimento. Isso não é justificar? Dr. Leitman, não. Justificar o Criador significa que precisamente quando a pessoa, sem ter qualquer nada a ver com o Criador, começa a sentir precisamente neste sofrimento, nas contradições, nas qualidades opostas ao Criador, começa a sentir a sua presença real. Onde é que esta presença é sentida? Neste mundo vejo que aqui temos 5 sentidos, isso eu compreendo. É assim que compreendemos o nosso mundo, 5 sentidos. E o Criador, em que sentido é que o alcançamos? É como se fosse uma intuição.
Dr. Lightman é o próximo sentido. E desenvolve-se, está relacionado com a nossa visão, com o nosso toque, com... Dr. Lightman não está relacionado, mas existe acima deles. É a raiz que sentimos nos nossos cinco sentidos e na nossa razão. Tudo deriva do próximo nível. É por isso que é chamado fé acima da razão. Michael, ok, mas nestas raízes também podemos ouvir o Criador, ver o Criador. São diferentes formas de realização? Dr. Lightman, sim, claro. Ver e ouvir. Também vemos nos lucros. Há aqueles que falam, nos profetas, há aqueles que falam com o Criador e há aqueles que escutam o Criador. Eu ouvi. Então é tudo uma alegoria, obviamente, porque o Criador é a natureza, portanto, como é que falamos com ele? Totalmente depende de que nível. Em que nível está a realização do Criador? E, portanto, a pessoa que está em determinado nível diz: Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi uma voz ou tive uma visão. E o que é? É a natureza, Dr. Lightman, é a realização do próximo nível de informação que existe na natureza, que existe acima dos nossos cinco sentidos, que percebemos no nosso corpo animal. Suponhamos que o Criador fala consigo e fala comigo. O doutor pode ter o seu Criador e eu o meu. Dr. Lightman, isso já é uma coisa totalmente diferente. Cada pessoa tem o seu próprio Criador. Dr. Lightman, sim, cada pessoa tem o mesmo tem um Criador diferente. Em real, não é um Criador para toda a gente, Dr. Lightman, não. Isso também é o próximo nível. Neste momento não temos forma de nos identificar. O outro sente, eu sinto, cada um o alcança de forma individual. E depois acontece a unificação. Então, eventualmente alcançaremos um Criador, Dr. Altman, sim, quando unirmos todo o propósito da criação, que é unir tudo, porque cada um ter o seu próprio Criador é realmente, bem, se ele nos está a liderar nos mesmos caminhos e à minha frente estão sentados algumas centenas de estudantes e eu lhes digo acerca do que é suposto começarmos a estudar e a alcançar, e cada um sente dentro de si próprio, nos seus sentidos, acima deles, ou seja, em cada um deles existe o alcance individual do Criador e gradualmente resume-se em dezenas, centenas, etc. Então, como no nosso mundo, se dissermos esta mesa, ambos alcançamos esta mesa, mas não podemos comparar a nossa realização. Dr. Eichmann, certo, mas temos um entendimento comum do que é a mesa. É real, certo? Então, o mesmo com o Criador. Dr. Eichmann é o que estou a dizer, em palavras gerais. Cada um alcança-o de uma forma particular. E mais tarde, esta forma particular desaparece também, porque existe uma única fonte. E então depois começamos a alcançar esta única fonte através da nossa unificação. Se não tivéssemos esta única fonte, não poderíamos unir uns com os outros de forma alguma. E portanto, nos nossos dias, quando há este problema que as pessoas precisam de unir para compreender o programa do Criador, para se salvar de problemas, então a única salvação que vamos ver é neste anseio pelo Criador e unir nele. Então a fé é acima da razão. A razão é o que alcançamos nos nossos sentidos e a fé é como se fosse um acrescente. Dr. Eichmann, é a raiz que gera todo este conhecimento e que influencia em nós. Michael, mas é uma realização clara, Dr. Eichmann, certo? De tal forma que é mais forte que a fé. Não há nada mais forte. O conhecimento está abaixo da fé. Ou seja, aquilo que sentimos, mesmo aquilo que sentimos, não nos diz nada. O principal é que nos elevamos ao nível da fé e vemos a origem daquilo que sentimos na nossa razão. A razão, nomeadamente os nossos sentidos. Então, a fé na sabedoria da Kabbalah é uma realização tangível, clara, que é muito mais tangível do que aquilo que percebemos no nosso mundo com os nossos cinco sentidos. Dr. Eichmann, claro. Começamos a alcançar, a realizar a origem da nossa realização, o que nos governa, o que sentimos exatamente. Nós sentimos este mundo nos nossos cinco sentidos, mas há a origem deste mundo que gera, cria este mundo para nós, que lhe dá a forma. E desta forma começamos a senti-lo, portanto, para nós é importante. Esta fonte é o que existe antes do Big Bang, essa é que é a origem de tudo. Dr. Hartmann, claro que antes do Big Bang e no geral.
É a única força superior que governa tudo e que contém tudo dentro dela. Na real, bem, apenas nos falta alcançar isto. Tá bem, mas alcançamos isto gradualmente e vamos chegar lá. Muito obrigada, estados espirituais. Até à próxima, tudo melhor.